Web Rádio passa a apresentar o programa O Patriomário, da produção do Breno. Bom dia a todos, meus amados irmãos e irmãs que estão nos acompanhando pela Rádio Rede Imaculada, nesta manhã de sábado. A gente vem aqui mais uma vez oferecer o programa ao coração da bem-aventurada sempre Virgem Maria, ao seu Imaculado Coração, nesta manhã deste sábado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor Deus, Rei do céu e da terra, dirige, santifica, conduz, governa este dia nossos corações e nossos corpos, nossos sentimentos, palavras e ações, a fim de que, submissos à tua lei e agindo conforme teus preceitos, mereçamos por teu auxílio ser livres nesta vida e na eternidade. Ó Salvador do mundo, que vives e reinas pelos séculos dos séculos. Amém. Oferecimento das obras. Nós os rogamos, Senhor, que prepareis as nossas ações com a vossa inspiração e as acompanheis com a sua ajuda, a fim de que todos os nossos trabalhos e orações convosco comecem sempre e convosco acabem por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó minha mãe, ó minha Senhora, ó minha mãe, eu me ofereço a toda vós e em prova de minha devoção para convosco, vos consagro neste dia meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração e inteiramente todo o meu ser. E como assim sou vós, ó boa mãe, guardai-me e defendei-me como coisa de propriedade vossa. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confio a piedade divina, que sempre me rege, me guarde, governe e me ilumine sempre. Amém. Muito bem, meus amados irmãos, dando continuidade aos nossos estudos, a gente está... ia me esquecendo. Oração de São Tomás de Aquino para antes dos estudos. Criador inefável, vós que sois a fonte verdadeira da luz e da ciência, derramai sobre as trevas da minha inteligência um raio de vossa clareza. Dai-me sabedoria. Derramai sobre as trevas da minha inteligência um raio de vossa claridade. Dai-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar, graça abundante para falar. Meu Deus, semeai em mim a semente da vossa bondade. Fazei-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia, que faça o bem sem presunção, que corrija o próximo sem arrogância, que admita sua correção sem soberba, que minha palavra e minha vida sejam coerentes. Concedei-me verdade das verdades, inteligência para conhecer-vos, diligência para vos procurar, sabedoria para vos encontrar, uma boa conduta para vos agradar, confiança para esperar em vós, constância para fazer a vossa vontade. Orientai, meu Deus, a minha vida. Concedei-me saber o que me pedis e ajudai-me a realizá-lo para o meu próprio bem e o de todos os meus irmãos. Assim seja. Amém. Muito bem, meus amados irmãos, a gente dando continuidade agora sim aos nossos estudos. A gente estava estudando aqui o livro do Padre Júlio Mainvielle, que se chama A Concepção Católica da Política. Também, já dando um aviso inicial, as aulas, com relação a aulas, reflexões, ou como a gente poderia falar desse programa que eu estou fazendo acerca deste livro, Concepção Católica da Política, eu comecei, como eu gravo elas, porque transmitir, às vezes, a transmissão não fica tão bom, depende de sinal de internet, depende do celular também. Então, eu estou gravando essas aulas e eu comecei a disponibilizar elas no meu canal, no YouTube, que é Breno Paradelo. Eu acho que basta procurar por isso. Mas qualquer coisa, escreva, né, no YouTube A Concepção Católica da Política. E você vai achar lá, eu já postei as 6 primeiras aulas, só por incrível que pareça, já temos 12
episódios, digamos assim, que eu estou comentando o livro do Padre Júlio Menvielli, em especial, porque não é que o livro seja tão volumoso assim, não é um livro, inclusive, robusto, ele tem, acho que 241 páginas, só que, além disso, é preciso sempre fazer algumas contextualizações, eu sempre volto um pouco na temática daquilo que foi falado no programa anterior, para depois avançar, tendo em vista pessoas que podem estar chegando neste momento no programa, que a gente sempre dá as boas-vindas de alguma forma. Então, já temos 6 aulas que foram colocadas lá acerca desses comentários. E é óbvio, além desses comentários que são do próprio livro, eu também faço aquilo que é a contextualização histórica na qual está se surgindo essa discussão e para que a gente tenha uma correta compreensão. Hoje, então, nós estamos no final do capítulo 2. O livro ele se divide em 4 partes, né? Tem a introdução, o capítulo 1 ele fala acerca daquilo que é a política em si, no campo que enquadra a política dentro daquilo que é o campo da moralidade, ou seja, a política é uma atividade que pertence ao campo da moral. E quando se fala campo da moral, a gente sempre fala aqui, estou fazendo um breve resumo para poder avançar novamente, tá? Quando se fala dentro daquilo que é o campo da moralidade, nós estamos necessariamente falando que é uma atividade na qual o ser humano ele tem uma obrigação por fazer, mas não tem uma plena liberdade naquilo que faz. Todas as atividades que são do campo da moralidade ou do campo da ética, elas são aquilo que, por exemplo, tangencia ao respeito das coisas, por exemplo, ou às suas finalidades, tendo em vista também as suas 4 causas, segundo aquilo que é a metafísica aristotélica, de causa original, causa material, causa formal e causa final. Dentro, então, disso, você observa que as coisas elas têm uma finalidade e quando você observa essas 4 coisas que em si se encerram todas aquelas que são aquelas qualidades que configuram os entes. E quando se fala de entes, tanto na filosofia, na perspectiva de Aristóteles, quanto na perspectiva depois aprofundada por São Tomás de Aquino, ente é tudo aquilo na qual nós nos relacionamos. O ente são as coisas, por exemplo, o ente é um celular, o ente é um livro, o ente é uma pessoa, o ente é um objeto, o ente é as estrelas do cosmos, o ente é os santos, o ente é Deus, o ente pode ser qualquer um dessas figuras. Porque quando se fala de entidade, nós estamos falando de algo que ainda não é como se fosse a especificação original de todas as coisas, digamos assim. Né? Sendo que bem rude, digamos assim, no linguajar, e rude no sentido não de pejorativo, mas no sentido de ser bem simplista, bem simplório, né? Não buscando aqui dar especificações, porque é como se, quando nós estamos usando a palavra ente, é como se nós estivéssemos utilizando a primeira coisa da qual depois ela se deriva, digamos assim. Aí sim você vai especificar, esse ente ele é um objeto, esse ente é um ser humano, esse ente e aí você vai vendo a natureza, a substância, você vê este ente por aquilo que é a substância, ou seja, a substância do indivíduo, né? Quando a gente fala, por exemplo, acerca da Santíssima Trindade. Então, a Santíssima Trindade, a substância é a mesma, dividida em 3 pessoas. Percebe que existe aí já um degrau das coisas, mas Deus é um só, ou seja, a mesma substância. Assim como se fala, inclusive, daquilo que é o processo da transubstanciação, ou seja, o processo da mudança da substância e não da matéria, naquilo que é a celebração do rito da Eucaristia. Muda-se a substância, mas não muda-se a matéria, né? E isso é um aprofundamento metafísico muito grande, né? É muito profundo isso. Mas, enfim, o primeiro capítulo diz respeito àquilo que é a natureza da sociedade. O segundo capítulo diz respeito da natureza, do alcance e a condição da soberania, cujo nome ele diz o problema da soberania.
O terceiro problema é organização da sociedade e do Estado para que seja efetiva a realização do bem comum. E quarto, as funções e atribuições do Estado. Depois, então, do primeiro capítulo, ele entra naquilo que aliás, e dentro, inclusive, do primeiro capítulo, na problemática que se encerra a discussão do enquadramento da política dentro do campo da moral, ele vai colocar ali, né, o padre Júlio Menvielli, utilizando não somente, eu não vou dizer que ele vai colocar, mas ele vai pegar tudo aquilo que é o edifício intelectual de São Tomás de Aquino e vai dispor de tal forma que você compreenda que o objetivo da política parte daquilo que é a busca do bem comum e também daquilo que se chama das inclinações naturais do homem. São Tomás de Aquino vai dizer que a moralidade é tudo aquilo que o homem tem uma inclinação natural ou que as coisas têm uma inclinação natural a se fazer. Ou, em outras palavras, em palavras mais simplórias, aquilo que as coisas pedem-se para se ser. Aquilo que as coisas, ou os entes, né, porque coisa a gente já se refere na mente a um objeto, e como eu acabei de explicar acerca daquilo que é a terminologia do ente, eu vou continuar então utilizando essa terminologia. Tudo aquilo que o ente pede-se para se ser. E não somente para se ser, como também para se ser usado. Então, o próprio formato de um ente que é denominado cadeira, e neste momento este ente assume forma na sua mente, que está me escutando, quando você observa esta causa formal, ou seja, a forma com a qual essa cadeira assume, você necessariamente também vai ver que existe uma causa original, que deu origem a essa causa, a causa formal, a forma que ela assume, a causa material, a matéria da qual ela é constituída. A cadeira na qual eu estou sentada, por exemplo, é constituída de ferro, um tecido que é feito de poliéster, então vem de derivados do petróleo, mais uma espuma ou coisas de plástico. Mas você pode ter visto uma cadeira na sua mente que ela é de madeira, né? Aquela cadeira clássica que a gente vê naquele desenho que a gente coloca na escola. É o primeiro símbolo de cadeira que a gente assimila na nossa mente em termos de cadeira. Por mais que na nossa casa nunca tenha existido uma cadeira daquele jeito, mas quando a gente vai para a escola, é aquele desenho que se coloca, então a gente assume por quê? Porque a gente ali faz aquilo que é a associação entre o símbolo e o significado. E aqui já começa a entrar um pouquinho daquilo que é a questão da semiótica, mas eu não vou nem entrar nesse assunto porque isso já é um pouco mais profundo. Então, a partir do momento que você assume, você vê este objeto na sua cabeça, você necessariamente começa a perceber que este objeto pede-se para que ele seja sentado. Porque a intenção que o originou, a pessoa quando deu forma a este objeto, o ente pessoa que deu forma a este objeto, né, causa original, faz com que este objeto impregne-se dele a intenção de ser sentado, do conforto de ser sentado. E ela tem, então, em si as características deste acolhimento. Isso tudo é uma questão de metafísica quando você observa os entes, ou seja, essas propriedades, digamos assim, essas características já estão naquilo que é a natureza do ente. Então, quando você observa... É por isso que, por exemplo, não é natural que alguém olhe uma cadeira e, quando olhe uma cadeira, pense em arremessar essa cadeira na cabeça de alguém. Ou achar que essa cadeira é algum objeto de prática esportiva. Você pode, eventualmente, subsidiariamente, utilizar-se dessa cadeira para pegar algum objeto mais alto. Mas a primeira função que remete à sua cabeça daquilo que é uma cadeira é de sentar-se nela. Então, isso é aquilo que se diz com relação às causas de São Tomás de Aquino. As causas aristotélicas que São Tomás de Aquino também utiliza-se na política. Colocando, então, dessa forma, o que se tem é que aquilo que são as inclinações naturais, ou seja, as causas finais das coisas, tem-se então que o homem tem uma predestinação natural a buscar aquilo que é o bem, o seu bem. E por natureza, então se desdobra esse bem em algumas coisas. Então, o primeiro bem é a própria subsistência. O segundo bem é a perpetuação da espécie, ou seja, subsistir necessariamente
Ou seja, existir também implica-se em existir enquanto espécie, então vem a procriação. E quando você vê, então, a necessidade da procriação, vem também a necessidade de dar a esta prole, a essa procriação, o adequado tratamento, boa vivência, para que esta prole também tenha o bem comum e o bem comum tenha para si um bem, ou seja, ela seja bem protegida. Então, nós estamos aqui em duas etapas. A primeira etapa é a etapa de proteger-se, a segunda etapa é a etapa de proteger-se a prole, ou seja, a família. Isso eu já expliquei em ocasiões passadas, mas vale a pena aqui reprisar um pouquinho daquilo que é e como que se deu o surgimento da propriedade privada. Que, inclusive, por incrível que pareça, e justamente por incrível que pareça, é a descrição na qual se chega à conclusão Karl Marx e Engels do motivo pelo qual tem que se destruir a família. Eu não defendo isso, só para deixar bem claro, tá bom? Karl Marx e Engels chegam à conclusão de que a família precisa ser destruída, e isso está lá descrito no Manifesto Comunista e também em outras obras dele. Também tem a origem da propriedade privada da família e do Estado, né? Na qual eles chegam à conclusão eles chegam justamente a este estudo. O estudo deles diz o seguinte, que a família ela é um arregimentamento de pessoas, né? Então, eu vou aqui narrar isso em termos daquilo que é uma historinha. Depois eu volto um pouquinho para o livro. Dentro dessa história é o seguinte, quando o homem, né, a espécie humana, o ente, né, dentro daquilo que é o seu gênero, dentro daquilo que é o seu reino, etc., que é a humanidade, o homem e a mulher, eles começaram a habitar. Pense então nas seguintes necessidades para que isso pudesse existir. E aqui eu estou lançando um olhar sobre esta análise que é um olhar antropológico. Eu não estou olhando aqui a coisa da forma com que foi a narrativa bíblica, embora uma coisa não exclua a outra, elas não são excludentes, tá bom? O criacionismo não é excludente nesse sentido. Então, primitivamente, né, o ser humano, quando ele teve que se juntar, ele se une à sua esposa e essa esposa então passa a ter filhos. Mas vamos analisar isso de forma primitiva. A mulher, quando ela tem um filho, né, ela primeiro passa ali ela tem 9 meses de gestação, ela vai ter então uns 3 a 4 meses ali no final, onde ela fica praticamente muito debilitada em termos de mobilidade. E mobilidade na pré-história significa, com toda certeza, sobrevivência. Porque para você conseguir sobreviver na pré-história, basicamente você tinha que conseguir caçar, se esconder e fugir. Você tem que ter essas 3 habilidades. Essas são as faculdades básicas, assim, primárias da sobrevivência naquilo que era a pré-história. Dentro dessas 3 habilidades, então, quando a mulher, né, nós estamos falando ali, está grávida, ela não tem tanta capacidade de correr, ela não tem tanta capacidade de se esconder. Aliás, se esconder ela pode até ter, ela é a única faculdade que ela tem. E ela não tem tanta capacidade em caçar, né, em pegar o seu próprio alimento. Quando eu falo de caça aqui, não é somente caça de bicho, mas caça também de frutas e etc. Imagine pegar uma fruta lá em cima, mais difícil. Então você percebe que as mulheres, né, que ficavam grávidas sem que tivessem um marido, né, simplesmente estavam grávidas, mas não tinham uma relação familiar com o marido, necessariamente elas corriam um risco muito maior do que aquelas mulheres que tinham a proteção do homem. Então, isso aqui eu estou fazendo uma mistura, inclusive, diante daquilo que é quase que a seleção natural de Darwin, digamos assim, em termos processuais. Eu não estou falando aqui de adaptação do indivíduo enquanto melhoria genética e estruturas biológicas e fisiológicas de sobrevivência, mas eu estou falando em termos de processos sociais que permitiram com que determinado agrupamento humano sobrevivesse e outros determinados agrupamentos, ou seja, classificações, não sobrevivessem. Em que sentido? Se você tem, então, uma população, dentro desta população, que eu estou falando, a população de todo o globo terrestre, não estou falando de sociedades aqui, porque neste momento não tem sociedades.
tá bom? Estou falando desses agrupamentos, dessas pessoas. Aquelas mulheres que ficavam sem esposos, que não tinham um vínculo esponsal, não tinham um vínculo conjugal, porque aqui eu não estou falando ainda de matrimônio, que matrimônio é uma coisa que vai surgir um pouco mais para frente, e não é somente na tribo de Israel. O que acontece é que, e depois, inclusive, existe um aprofundamento disso. O primeiro dos sacramentos que surge é o sacramento do matrimônio. Certo? E ele surge antes mesmo de ser sacramento. O sacramento do matrimônio, ele é o primeiro de todos os sacramentos. E depois ele é incorporado, ou melhor, ele é revestido por Cristo pelos seus mistérios. Que aí são outros 500 também. Daqui a pouco dá mais um curso só para falar disso. Então, quando nós temos aqui a seguinte percepção e a seguinte seleção natural, as mulheres que tinham filhos, estavam grávidas e sem maridos, com certeza, consequentemente, ficavam mais expostas a perigos e, consequentemente, o maior número delas morriam, enquanto a outra parte, que tinham vínculos matrimoniais, que tinham vínculos esponsais, sobreviviam. Então, por uma questão puramente matemática, você percebe que este padrão, este primeiro padrão, que nós estamos falando aqui, que é o vínculo do homem proteger a sua família, no sentido de que, enquanto a esposa estava grávida nesses 3 primeiros meses, e não somente nesses três últimos meses da gestação, porque depois que a criança nascia, a criança tinha que passar ali mais ou menos, né, jogando baixo, 6 a 7 anos ainda, até aprender as 3 faculdades que nós mencionamos e conseguir ser um ser independente para fugir, se esconder e caçar. Né? Então, nós estamos falando de aproximadamente aí 8 anos, onde essa mulher tem que proteger a prole para que exista condições de sobrevivência e subsistência ao longo do tempo desta espécie. Muito bem. Se nós estamos falando dessa questão de sobrevivência da espécie ao longo do tempo, você percebe necessariamente que as mulheres que estavam sozinhas, né, somente com seus filhos, mais uma vez, elas ficavam mais vulneráveis com relação a isso. Ou elas provavelmente, em algum momento, existia uma probabilidade maior de, em algum momento, elas terem que fugir e deixar a criança vulnerável e, portanto, a criança poderia ser vítima de presa de outro indivíduo, enfim, e morrer. Ou ela mesma se sacrificava, como inclusive acontece em algumas, em muitas espécies, né? A fêmea, né, vai ao ataque, morre na briga para salvar os filhos, né? O próprio instinto de mãe. O único ser humano que tem a capacidade de fazer aborto é a espécie humana, né? Você não percebe isso nas outras espécies, onde elas justamente dão a vida pelo próprio filho em qualquer e absoluta condições. Muito bem, voltando para a questão das famílias. Então, essa primeira característica, ou seja, este acordo, eu vou dizer acordo porque eu não quero usar aqui as palavras e os termos dignatários e da dignidade daquilo que é o matrimônio. Mas, tacitamente, o homem e a mulher falaram a seguinte coisa: olha, é bom, né? E é justamente assim, é interessante que é quase que as palavras que foram utilizadas no Gênesis, só que Gênesis criou, quando Deus criou o homem, ele fala assim, não é bom que o homem fique só. Então é como se o homem e a mulher concluíssem a mesma coisa. Né? Não é bom que você fique só, não é bom que a mulher fique só. Então, para que a gente consiga ter os filhos e ter uma melhor possibilidade de sobrevivência, o homem fica com a mulher. Ele simplesmente não fica por aí. Ele fica com a mulher. Então, da mesma forma que eu falei da mulher, ou seja, os homens que não tinham suas esposas, eles também não tinham tanta probabilidade de perpetuar a sua prole como os homens que tinham as suas esposas fixas. Por quê? Porque ele tinha a sua esposa fixa, então ele sabia que ele tinha a responsabilidade. E eu estou falando de termos assim, imagine que essas relações elas são muito precárias, porque nós estamos falando aqui da pré-história. Tá? Então, quando o homem sabia que ele tinha que sair, caçar, enquanto a esposa estava ali com o filho, que não tinha essa mobilidade, precisava cuidar do filho, ou então estava grávida. Né? Isso quando não estava grávida e tinha que cuidar de outro, e outro, e outro, e outro, né?
e ele tinha que voltar então com a caça. Aqui, meus amados irmãos e irmãs, é que começa a surgir a propriedade privada. Por quê? Porque se havia antes, né, o risco, né, da mulher sozinha correr risco com a prole, aqui o risco ele permanece. Então não basta apenas que exista o vínculo, né, o vínculo entre o homem e a mulher. É necessário que, além do vínculo, para que o homem consiga de fato proteger a sua família, a sua esposa e a sua mulher, e aí vocês podem dizer, estou falando de uma visão machista. Eu não estou falando de visão machista, filho, estou falando de uma visão que nós estamos aqui analisando aquilo que é a pré-história, e aqui a única coisa que tinha como fator de defesa se chama força. E como único momento de fator de defesa que se chama força, então a força do homem prepondera sobre aquilo que é a força da mulher. Então, necessariamente, o homem ele era o escudo protetor da família. E hoje ainda o é. Tá bom? Eu não quero entrar nesse assunto. Continuando, então. Dessa forma, a função do homem, veja bem, o papel, a função do homem era proteger a sua família. Se ele precisa sair para caçar e trazer alimentos para dentro de casa, ele está deixando a família em risco da mesma forma. Aqui, então, surgiu a propriedade privada. Aqui, neste ponto da história, o homem deixou de ser nômade, digamos assim, não é nem nômade, mas passou a ser sedentário, mesmo que seja nômade extrativista, né? O termo é esse, que usufrui dos recursos daquele local durante aquele período e depois sai, vai para outro lugar, usufrui e vai fazendo quase como um rodízio, deixando aquele outro pedaço, aquela porção de terra se recuperar, porque não tinha ainda as habilidades e as técnicas agrícolas para o manejo da terra e para a recuperação da terra. Mas quando o homem, então, decide fazer a seguinte coisa, olha, eu preciso me manter próximo desta mulher e dessas crianças aqui, e para isso, então, eu vou ter que aprender a ficar no local. E para aprender a ficar no local, eu tenho que fazer com que eu não precise caçar. Para que eu não precise caçar, eu tenho que fazer o quê? Eu vou ter, então, que desenvolver algum tipo de coisa. Ou eu extraio a minha alimentação dessa minha região aqui, ou eu, então, passo a plantar. E aí, então, surgem as técnicas agrícolas. Ele passa a plantar e ele passa também a dominar os animais. Ele passa também a dominar a técnica da pecuária, né? Então, tanto o manejo de animais como o manejo agrícola surgiu com essa necessidade. Por quê? Porque eu preciso, então, e aí então surgiu a propriedade, ou seja, como forma de sustento da própria família. Aqui eu não estou falando das 2%. Então, necessariamente, para que você destrua a propriedade privada, você tem que destruir aquilo que é a família. Porque a propriedade privada surgiu em função da família e não o contrário. Então, para que você deixe de existir uma coisa, você deve ter que destruir a outra. Essa, inclusive, é a concepção daquilo que é o Manifesto Comunista, e por isso que existe um grande ódio para poder destruir as relações familiares, etc. Quando eu estou falando de destruir relações familiares, eu não estou aqui falando de processos onde você, por exemplo, fala com relação à abrangência necessariamente da ideologia de gênero, tá bom? Porque mesmo que você tenha a questão da ideologia de gênero, é sempre bom mencionar, e o que eu vou falar aqui ele tem uma delicadeza muito grande, né? Porque uma coisa é você defender a ideologia de gênero enquanto um comportamento a ser ensinado às pessoas pedagogicamente, que também tem como ser feito, né? Por incrível que pareça, aqui é um ponto onde eu concordo com aquilo que é não é nem que eu concorde, tá? Esse aqui eu não concordo. Simone de Beauvoir, que é uma feminista francesa, ela falava assim: a mulher não nasce mulher, ela torna-se mulher. O que ela quer dizer com isso? Ela quer dizer que todos os comportamentos femininos, né, todos os comportamentos de submissão, todos os comportamentos de boa dona de casa, todos os comportamentos de não trabalhar, todos os comportamentos que eram impregnados na mulher, na realidade não nasciam com ela. Eram impregnados nela, introjetados nela, estuprados nela, né, pela sociedade. Isso, em certo modo,
ele vale também justamente em todo e qualquer comportamento, porque o comportamento do ser humano ele é assimilado por meio do exemplo. Então, pais e mães, não achem que vocês estão educando seus filhos quando vocês falam para os seus filhos, olha, você não tem que roubar as coisas. Porque você não ensina o seu filho a não roubar por meio de palavras. O seu filho não será um ladrão e não será um estuprador, não será um mentiroso, não será um beberrum, não será as coisas que se tem de ruim e que você considera ruim, não porque você disse para eles, mas porque eles olharam o seu comportamento e eles viram que você não faz isso. É assim que as crianças aprendem. As crianças aprendem imitando seus pais, inclusive os comportamentos sexuais. E quando eu falo de comportamento sexual, não estou falando aqui apenas de depravações, estou falando também daquilo que são as preferências. Ou seja, um homem, para que ele aprenda a ser homem, e o homem, de fato, ele tem que ter na vida dele presenças masculinas que os inspire a ser homens. Vou repetir. O homem, para ser homem, ele tem que ter presenças na vida dele que os inspirem, né, os meninos, né, os homens para serem os homens, ou melhor, os meninos, as crianças para serem homens, precisam ter em suas vidas exemplos que os inspirem a serem homens, de fato. É muito interessante, inclusive, porque a gente acha estranho, né, certos comportamentos indígenas e de outras culturas, inclusive, onde tem uma marcação muito clara acerca daquilo que é o momento onde o menino não é mais menino. E isso é uma coisa que falta muito na sociedade e eu acho que deveria ser restaurada de alguma forma, né? Então, quando você chega ali na pré-adolescência, adolescência, né, e isso vale tanto para o homem quanto para a mulher. Apesar de que, eu não vou entrar nessa pauta aqui agora, depois eu aprofundo ela. Onde você tem uma nítida e clara observação de que, olha, a partir desta idade, você chega numa tribo indígena, por exemplo, a partir desta idade, os homens são separados e eles vão aprender a caça. Ele tem os rituais de passagem, né? Ou seja, sei lá, o menino tem que ir pro meio do mato e tem que trazer uma caça para a tribo. Né? Ou então ele é picado por um inseto lá, passa febre 3 dias, coitado. Né? Mas a partir daquele momento, ele não vai mais fazer coisas de menino, ele só vai fazer coisas de homem. Então, por exemplo, você que é pai, você que é mãe, você, né? A partir de que momento você vai olhar para o seu filho e vai ver que ele não é mais um menino, que ele não é mais uma criança? E isso tem que ser uma coisa bem clara. Porque depois, se você resolver fazer isso depois dos 18, depois dos 20, aí, meu filho, você vai ter que fazer isso depois dos 32, depois dos 35. Porque hoje tem homens com 35, tem homens com 40 anos, pessoas com 40 anos, que não saíram dos 15. Por quê? Porque ainda não assumiram essa responsabilidade pela própria vida. E depois dessa idade, eu digo a você, se você por um acaso é uma dessas pessoas que está com 40, 35, 32 anos que ainda se sente nisso, não olhe para o seu pai hoje e os culpe, porque a culpa deles já passou. O que fica é a consequência. E o que te resta é assumir o legado que te foi passado e fazer do limão uma limonada. Porque ficar se remoendo, ficar se lamentando, não é nada mais, nada menos do que reforçar em si as condições que já te são dadas. Ou seja, você continua sendo um menino mimado e birrento, que não quer assumir as responsabilidades da própria vida, mesmo que essas responsabilidades não sejam sua culpa. Você simplesmente chegou à idade adulta com essas consequências. Tranquilo, tudo bem. Vamos trabalhar para que isso seja diferente. Enfim. Então, quando você tem essa questão da propriedade, você vê aquilo que é a formação da família. Isso, então, vem aquilo que é a busca do bem comum. E aí, voltando para o ponto onde eu parei, acerca da reflexão introdutória daquilo que é o capítulo 1 do livro. A busca do bem comum. É por isso que se chega a essa questão. Você vê toda essa passagem, e quando você vê, então, aquilo que é a busca do bem comum, necessariamente este bem vai, então, buscar 3 bens a princípio, né, ou de forma geral, daquilo que é o bem da sociedade.
A primeira, né, a primeira busca do bem temporal, ou seja, do bem comum, é a assegurar a paz. Ou seja, quando essa sociedade ela se organiza, porque depois que o ser humano ele se sedimentou, depois que o ser humano ele fez a sua propriedade privada, né, e é óbvio que não foi somente um que fez isso, mas teve alguém que foi o primeiro que fez isso, né? E depois isso foi acontecendo, foi acontecendo, foi acontecendo na mesma escala que eu falei acerca daquilo que é a probabilidade, ou seja, aqueles que adotaram estes padrões tiveram maior probabilidade de sobrevivência ao longo do tempo do que aqueles que não adotaram essas práticas. E a história, ela é assim, ela vai selecionando as melhores práticas e as piores, inclusive as próprias empresas estão aí para dizer isso, né? Eu posso dizer, inclusive, que o único empreendimento que subsiste ao longo do tempo, sem que necessariamente isso esteja ligado às suas práticas de gestão e sobrevive há mais de 2000 anos, é a Igreja Católica. Porque a Igreja Católica, e é uma das maiores evidências acerca daquilo que é a personificação divina da Igreja Católica. Daquilo que é a figura enquanto esposa de Cristo e daquilo que é a figura também enquanto corpo místico de Cristo. E aí a personificação divina do próprio Cristo, que independe daquilo que são as qualidades e competências de gestão do clero, porque o clero não é formado para gestão, o clero não é formado para administração, o clero não é formado para gestão governamental ou gestão de governança. O clero não é formado para isso, o clero é formado para uma coisa muito específica, é celebrar o sacramento. Essa é a principal função do clero, celebrar a administração dos sacramentos, né? Então, voltando para este ponto, você percebe justamente que, assim como hoje a gente observa isso de forma clara nas organizações e nos processos e também nas civilizações, porque as civilizações que tiveram, aliás, melhores tecnologias, melhores processos, melhores formas de organizacional, dominavam as outras. E hoje, inclusive, também é assim. Assim também, e antes mesmo das nações terem esse tipo de coisa, esse processo foi um processo familiar. Ou seja, as famílias, e não estou falando de dominar, mas preponderaram em virtude de outras que simplesmente desapareceram. Aquelas práticas desapareceram, digamos assim, porque eram práticas que não tinham sucesso. Então, esse arregimentamento de pessoas se sedimentaram, eles buscaram esta coisa para que eles pudessem, então, ter um bom convívio, ou seja, a política, né, a organização da sociedade enquanto política, objetiva necessariamente que se tenha a paz, ou seja, aquelas pessoas ali precisam ter paz para que elas possam fazer o seu plantio, para que elas possam plantar, cuidar dos seus animais, esse tipo de coisa, não pode estar o tempo todo um vizinho brigando com o outro. Então, assegure a paz a todos que formam a comunidade. A segunda coisa, que todos os indivíduos e grupos sociais firmemente unidos pelo vínculo da paz, ou seja, o primeiro vínculo, né, a harmonia entre eles, que eles não fiquem se destruindo entre si, empenhem-se na ação comum para alcançar um alto nível de convivência humana e virtuosa. Tá certo? Então, você tem a paz entre as sociedades, né, para que eles consigam viver isso, e a convivência virtuosa. Agora, não é mais uma questão apenas de você não roubar o seu vizinho, não bater no seu vizinho, não estuprar, não. Não é, mas uma convivência virtuosa, que já é um ato mais refinado, digamos assim. Onde você justamente, por exemplo, aqui se incumbe, inclusive, de modo bem simplista, eu estou analisando ainda, aplicando isso aqui, aquela sociedade imaginária que nós criamos, digamos assim, a gente podia até dar um nome para essa mini aldeia que nós estamos criando aqui. Então, quando você está olhando essa mini aldeia que está surgindo, né, por exemplo, as vestimentas, elas se incumbem nisso aqui. Um alto nível de convivência virtuosa. As vestimentas, elas se enquadram nisso aqui. Por quê? Porque as vestimentas, elas implicam em certos limites, e não somente limites, mas também forma com que você se relaciona com as pessoas. Aí você fala assim, Breno, explica isso melhor. As vestimentas, elas delimitam respeito, e não somente delimitam respeito, mas elas também
direcionam como que as pessoas devem se relacionar com você. E isso vale tanto no aspecto civil, quanto no aspecto religioso, quanto no aspecto da administração pública. Explico. Quando você vê um sacerdote de batina, você não trata esse sacerdote da mesma forma que você trata um sacerdote que está sem batina. Pelo simples olhar, eu estou falando apenas do olhar. Quando você olha para o indivíduo, que ele está de batina ou que ele está de clérigma, aquilo ali faz com que o seu cérebro analise aquilo que são as 4 causas que eu falei para vocês. E quando você chega, então, na causa final, né? A causa final é que ele é um sacerdote. A causa original, Deus. Por quê? Porque a causa original é Deus. Porque se aquele homem é um sacerdote, né? Se aquele ente é um sacerdote, então a causa original é Deus, que o ungiu enquanto sacerdote. Causa formal, tá ali de batina, tá? A forma daquilo que é o sacerdote. Causa material, o ente que é o ser humano, né? E a própria batina. Causa final, a santificação. A minha santificação. Então, remete a esse tipo de coisa. Então, quando você olha tudo isso, ele forma um signo na sua mente. Quando você olha esse signo, ele remete a você, então, a forma com que você vai se comportar com este sacerdote. E assim como você olha a cadeira, e você olha para a cadeira, e você sabe que aquela cadeira ela pede-se para ser sentada, o sacerdote pede-se para que se tenha aquilo que são os exercícios dos sacramentos, a administração dos sacramentos que te remete à salvação. Ou seja, toda essa formação simbólica já está pronta na sua mente, por aquilo que te é exposto. Quando você olha um outro sacerdote, você pode, mas a simbólica não é tão forte quanto essa, porque você não está vendo a personificação. Você pode até dizer, Breno, mas pelo amor de Deus, né? Num calor desse lascado, você quer que o padre use batina? Não estou dizendo nada disso, estou fazendo uma explicação simbólica. As questões práticas disso, depois a gente entra nos termos, mesmo porque alguns amigos meus que usam batinas falam que a batina às vezes fica mais fresco do que mais fresco do que a roupa. E eu explico isso também. Um professor, uma vez de física, que dá uma explicação física, tá? Explicando pra gente por que as roupas, algumas roupas dos esqueci o nome dos árabes, não é bem árabe, mas do povo do deserto, né? Por que geralmente eles usam aquelas casulas, né, que agora eu não lembro o nome, e que são pretas. Fala assim, mas não é mais quente ainda. No que acontece é que o próprio, né, o preto faz com que existam correntes de convecção. Agora eu fui longe, né? Correntes de convecção nada mais é do que aquelas correntes quando o ar frio desce e o ar quente sobe. E isso faz uma circulação de ar, né? Esse negócio. Só que a roupa preta faz com que isso aconteça dentro da própria roupa. Essa circulação de ar, né? Ou seja, o ar quente sobe e o ar frio desce. Então fica fresco ali dentro. Mas eu não queria nem entrar nesse detalhe. Mas enfim, assim como também quando você entra em um tribunal, agora em um tribunal, apesar de que esses dias eu estava fazendo parte do tribunal do júri, pelo amor de Deus, né? A forma com que é disposto o tribunal aqui no Brasil, assim, é como... Parece muito mais que você entrou numa sala de aula e pegou as cadeiras dos alunos e organizou. Você não percebe naquilo... É um auditório, né? É um auditório onde você fez esse tipo de coisa. E isso, inclusive, é o que acontece com muitas de nossas igrejas, né? As nossas igrejas hoje parecem muito mais galpões, onde você colocou um monte de fileira, fez um auditório e depois colocou uma mesa lá no meio, ou ali do lado você pede o pessoal fazer leitura. Ou seja, a mente não consegue formar os signos para assimilar aquele processo na qual será celebrado. E não consegue, então, fazer essa formulação da dignidade daquilo que está ali. Mas, enfim, supondo, então, que você veja simplesmente um juiz de toga, né? A roupa apropriada do juiz. Você não vai se comportar com este indivíduo. Quando você olha para aquela roupa, você não vai se comportar com ele como você se comporta com seu pai, como você se comporta com a sua mãe. Então, quando eu estou falando acerca daquilo que é as condições, um alto nível de convivência humana e virtuosa, eu estou falando dessas regras de convivência que foram sendo criadas e que não estou nem falando de lei aqui ainda. Tá? Que é o segundo ponto daquilo que é a organização. E o terceiro ponto daquilo que é a busca para o bem comum temporal, né? Pela habilidade do poder público
é, sob sua direção, todos os indivíduos e grupos sociais alcançarem e tenham à sua disposição, e aqui sim já entra a organização estatal, né? Tenham à disposição abundância de bens materiais, culturais e espirituais que assegurem a plenitude de uma vida virtuosa e digna do homem, no grau mais alto, que permita um determinado desenvolvimento, que permita um desenvolvimento cultural. Ou seja, essas são as três finalidades, três princípios, digamos assim, as três buscas daquilo que é a política. E ele deixa bem claro aqui na introdução, né, no início do capítulo 2, que o Estado tem que ter sempre em mente, claro na sua mente, a seguinte coisa. O que significa, né, diz o padre Júlio Menvielli, o que significa que o Estado, ao regular o homem na vida social, deve levar em conta que nada possa obstacularizar. Desculpa, pulei aqui. Vou reler. O que significa que o Estado, ao regular o homem na vida social, deve levar em conta sua elevação sobrenatural. Então, o Estado, os políticos, a administração pública, o governo, né, quando construírem e promoverem esta organização estatal para a promoção daqueles itens que eu falei anteriormente, né, ao fazerem isso, tem que ter sempre em mente a elevação do homem àquilo que é o sobrenatural. Não ordenando nada que possa obstaculizar esta elevação, ou seja, não vai legislar nada que seja um obstáculo a esta elevação sobrenatural, proporcionando-lhe ao mesmo tempo e aos demais bens humanos de tal modo que o disponham na ordem natural para alcançar esta sobre-elevação. Ou seja, tudo aquilo que o Estado vai dispor, que o governo vai dispor na sociedade, devem servir como facilitadores para a sobre-elevação, para a busca dessa sobre-elevação, porque o Estado não pode promover isso. Aqui está, inclusive, uma diferença com relação àquilo que é a filosofia kantiana. Entendam mais ou menos a seguinte coisa. Se a igreja, imagine um edifício, coloque assim, o edifício é a igreja, né? A igreja é o meio pelo qual você vai buscar a sobrelevação. Ou seja, vai buscar aquilo que é o sobrenatural, a sua elevação sobrenatural. Só que o caminho até a igreja, né, quem vai dar essa infraestrutura para que você chegue até a igreja é o Estado. E eu não estou aqui dizendo, vai falar assim, Breno, então quer dizer que o Estado, não interessa aqui no caso dizer que o Estado é o caminho para a igreja. Eu estou dizendo que a infraestrutura é essa estrada que leva para a igreja, que pode ser uma estrada pavimentada, que pode ser uma estrada de terra, que pode ser um pedregulho, que pode ser nada, ou seja, o Estado não faz absolutamente nada para prover esse tipo de coisa. Mas entenda-se que o convívio social e a busca virtuosa do convívio fora ex-ecclesia, digamos assim, mas fora da igreja, não no sentido de você estar fora daquilo que fora você não está fora do âmbito daquilo que é o templo, né? Na vida comum, na vida temporal, né? Na sua vida no dia a dia. Você então olha isso e vê aquilo que é a influência daquilo que é o bem-fazer das coisas. Porque imagina o seguinte, a pessoa ela já tem tanta dificuldade em cuidar dos filhos, não sei o que lá, trabalho, esse tipo de coisa. Essas coisas elas têm que ser facilitadas. Porque para que ela possa ir para a igreja com tranquilidade, digamos assim. Porque, afinal de contas, o objetivo final é a sua busca pela salvação. Mas você alcança isso também, você também tem a sua vida comum. Então você pega a sua vida comum, facilita o máximo possível, e aí o Estado tem que facilitar o máximo possível para que você tenha, então, a capacidade de ir para a missa com tranquilidade. Eu não preciso olha só, esse exemplo aqui é muito interessante. Eu não preciso, digamos assim, estar lá na missa pensando se a minha casa está sendo assaltada ou não. Eu não preciso ir para a missa e ficar preocupado se, sei lá, vai cair uma bomba, entende? Ou seja, eu estou na missa e as outras coisas estão funcionando como deveriam funcionar.
Essa é a questão daquilo que é a diferença entre o Estado, né, o que são os grandes, os pequenos mistérios, né, a organização da sociedade, e aquilo que são os grandes mistérios, que é a administração dos sacramentos. E aí, então, né, quando ele adentra dentro daquilo que é a questão da soberania, ele vai falar sobre a soberania em si, que é o direito que o Estado tem em se organizar, e vai diferenciar essa questão da soberania daquilo que é o pensamento de Rousseau, e daquilo que são os outros, Voltaire e outros pensadores da Revolução Francesa, pais da Revolução Francesa, digamos assim, porque estes fazem com que as pessoas que leem isso de fato destituam totalmente a visão a visão de Deus. E é compreensível, conforme eu falei, que se chegasse a este tipo de situação, tendo em vista aquilo que era aquilo que se deu à formação do Estado francês, em conjuminação com aquilo que era a Igreja Católica naquele momento. Porque a Igreja Católica estava dentro do Estado francês e o Estado francês dentro da Igreja Católica, de tal modo que, inclusive, certa vez o Papa inclusive foi sequestrado pelo rei. O Papa ficou em Avignon, né? Quando nos teve dois papas, um papa na França e um papa na Itália. Foi uma confusão terrível isso. Então, quando as pessoas, eu acho muito engraçado quando as pessoas viram e falam, nós estamos vivendo os piores tempos da igreja. Eu falei, oh meu Deus do céu. Né? É uma pessoa que, de fato, além de ter nascido ontem, não estudou nada acerca da história da igreja. Porque imagine se hoje, de fato houvesse um racha na igreja e surgisse um outro cardeal aí e se proclamasse. Não somente isso, imagine a seguinte situação trágica, né? Houvesse um racha na igreja e metade dos cardeais que compõem o colégio de cardeais se reunissem e ordenassem outro papa. Ordenassem não, coroassem outro papa, que esse é o termo adequado. E aí? Como é que ia ficar? Né? Aí sim você teria um negócio. E a igreja viveu assim durante um bom tempo. Depois, inclusive, teve que fazer uma reunificação. Teve um monte de papa que foram considerados que a gente chama de antipapas. Né? Se isso acontecesse hoje, as pessoas se matavam. Elas não têm estrutura psicológica para aguentar um negócio desse. Elas têm estrutura psicológica para ler, mas para se imaginar numa época dessa, para cada declaração que elas não concordem que o Papa Francisco solta, elas simplesmente falarem que elas estão vivendo o pior momento da história da igreja, dentro de 2000 anos. Isso porque ela não estudou, por exemplo, aquilo que aconteceu no Concílio de Nicéia. Acho que foi o Concílio de Nicéia, foi o segundo concílio que escreveu agora o Concílio de Nicéia é o Concílio de Constantinopla, o Credo Constantinopolitano, né? Então, ali sim você teve de fato um racha, porque eles queriam a questão do filioque, uma coisa. Imagine se essas pessoas vivessem nessa época, elas não teriam condições psicológicas para aguentar esse tipo de coisa. Então é uma fragilidade. E pessoas estudadas, pessoas. Aí você percebe justamente que não basta apenas ser douto naquilo que são os estudos, né, dos estudos comportamentais. Tem gente que sabe a doutrina de São Tomás de Aquino de frente para trás, de trás para frente. Mas quando se coloca diante de uma situação dessa, é a primeira coisa a dizer, nós nunca vivemos um período tão trágico na Igreja Católica. Eu falo, meu Deus do céu, aconteceu o quê? Aí vai lá, tem uma frase, meu Deus do céu. Isso aqui é às vezes é um tweet. O que é um tweet diante daquilo que é a história da igreja, pelo amor de Deus? Né? Então, meus amados irmãos, eu agradeço muito a presença de todos vocês, que a gente se mantenha sempre em oração e se mantenha sempre firmes e esperançosos naquilo que é Deus nosso Senhor, e em especial naquilo que é a caridade, porque a caridade nunca morre. A caridade sempre vence absolutamente tudo. Aguardo vocês na semana que vem, no próximo sábado aqui no programa Pátria Amada, às 10 horas da manhã. Tenham todos uma excelente semana e um ótimo domingo.